Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, pessoas que amam a verdade e andam na verdade, caminham na verdade e buscam a verdade da Palavra de Deus, amém? Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Senhor, onde nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, no grego 5 volumes, ou 5 rolos, e que no hebraico é Divarim, que vem de palavras, né? Nós vamos ler hoje capítulo 17, 18, 19 e 20, né? Vamos ver sobre leis, sobre a justiça e a monarquia, o papel dos profetas, leis de guerra e justiça para crimes não resolvidos. Amém, meus queridos? Nós vamos fazer a nossa leitura. O capítulo 17 diz: o castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Consulta dos sacerdotes. Quando alguma coisa te for dificultosa, em juízo entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, que não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juízo, tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, nele lerá
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Capítulo 19, a quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho, os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer. O tal se acolherá a uma destas cidades e viverá.
para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás, e se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas, se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. E o teu olho não o poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, fale-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. E o teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. As leis da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e virem cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, ouve, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que senão amoleço o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a logre. E qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso, de coração tímido? Vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo se achar nela, será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, comerás o despojo dos teus inimigos,
que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações, porém da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las totalmente aos heteus e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizerem a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus, quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que esta seja derribada. Amém? Glória a Deus, nós fizemos a leitura de hoje, 17, 18, 19 e 20, dos 4 capítulos de Deuteronômio. Nós vamos encerrar agradecendo ao Senhor por mais esta bênção e vitória. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te damos graças mais uma vez, meu Pai, por estarmos aqui em pé diante do Senhor, em espírito, em verdade. Nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou com mão poderosa, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, teu Filho amado, a quem o Senhor nos enviou para nos resgatar do pecado e da morte, e para que nele nós tenhamos vida e vida com abundância, Senhor, nós declaramos um dia de bênção, de paz, de vitória, um dia a qual o Senhor já está no controle de todas as coisas e que vai operar o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, quem é que pode contender contra o Senhor, meu Pai? E é por isso que nós declaramos, Senhor, a vitória diante dos principados, potestades, domínio, poderes de nome. Nós declaramos a tua vontade sobre as nossas vidas, a vontade do Senhor, meu Pai, que é boa, que é perfeita e agradável e não acrescenta dor alguma, Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Malachuri calabachuri me canta labacheia, emondo comandacaia sai de calabaçu de canta, aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, como bênção, como vitória, como projeto, como obra, que isso, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha se manifestar para a glória do Senhor. Nós declaramos a vitória de Deus diante de todo mal, diante de toda malignidade, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo, porque a vitória já é nossa, já é minha, já é tua. Você que crê em o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Você já é um vitorioso, uma vitoriosa, amém? Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.